Boa noite, pessoal. Já voltamos depois dessa longos dias sem estar conectado. Voltamos hoje com uma live para vocês, uma live do tratamento primeira linha do mieloma. Eu estou aqui com Wanda. Boa noite, Wanda. Fazia tempo já, hein? Já estava com saudades, viu, doutor Breno? Boa noite. Boa noite a todos. E vamos para a live de hoje, ok? Hoje, doutor Breno, nós vamos falar sobre o anunciado, o tão anunciado, tratamento de primeira linha no mieloma múltiplo. Exatamente. Vamos o objetivo é que em mais ou menos 30 minutos gente? no máximo. Doutor Breno sempre colocando 20 minutos, mas eu acho que ele tem razão. Vamos aos nossos bem aproveitados 20 minutos. Exatamente. Né? Pessoal que já está conectado, vá mandando alguma dúvida e a gente vai respondendo. Boa noite, Cláudia. Cláudia, que está conectada junto com seu pai, seu Dionísio. Abraço para ele. Marília Pacheco, como vai você? Tudo bem? Bem, eu vou fazer a primeira pergunta, posso? Pode. Afinal de contas, a gente fala tanto, doutor Breno, de tratamento de primeira linha. O que é tratamento de primeira linha? Então, tratamento de primeira linha é um conceito, quando você é diagnosticado e então vai receber a primeira vez um tratamento para o mieloma. Esse é o tratamento de primeira linha. Assim, não é que seja primeira, segunda, terceira linha. Não. É que é a primeira vez que ele está recebendo um tratamento. Exatamente, é o tratamento de primeira linha. Ele nunca recebeu. Tem com qualidade de tratamento. Não. É o tratamento de quando você é diagnosticado, você deve receber aquele tratamento. Pela primeira vez. É o primeiro tratamento. E dentro do primeiro tratamento, qual de primeira linha? É o que foi recentemente diagnosticado. Tá? E, doutor Breno, como nós devemos dividir esse tratamento de primeira linha no que se refere aos pacientes? Nós teríamos, assim, os pacientes elegíveis ao tratamento e os pacientes não elegíveis ao tratamento. Não. Explica para nós o que significa... Vamos começar. Elegíveis ao transplante. Desculpa. Isso. Elegíveis, perdão, refazendo, gente. Vocês sabem que eu sou uma paciente, né? Não sou doutora nem professora. Doutor Breno, me explica o que é um paciente elegível ao TMO. Isso. Então, o paciente que é elegível ao transplante é aquele paciente que reúne condições para ser transplantado e que o transplante, que é um tratamento agressivo, não seja pior que a doença, certo? Então, existem pacientes que têm outras comorbidades. Por exemplo, existem pacientes que, antes de ser diagnosticado do mieloma, já tinha uma insuficiência cardíaca avançada, coisa assim, ou uma idade avançada, e que o tratamento de consolidação com o transplante, após a quimioterapia, seria muito agressivo e, em vez de beneficiá-lo, ia dar muitos efeitos colaterais e que não valeria a pena. Ou seja, ele tem que estar clinicamente preparado para um transplante de medula óssea. Isso também envolve a questão da idade? Idade não deve ser um pré-requisito, tá, por si só. Por exemplo, antigamente diziam que até 65 anos. Okay. Hoje, transplantamos até pacientes de 75 anos. Ou seja, mais vale ter um bom estado geral do que ser jovem. Tá? Uma boa performance do que ser jovem. Então, hoje em dia, transplantamos até pacientes de mais ou menos 75 anos, se está clinicamente bem. Eu ia dar continuidade aqui, uma sequência, né, que nós preparamos em razão, né, das propostas dos pacientes durante a semana, mas nós temos aqui a Thelma, né, Thelma Vieira falando, doutor Breno, faço tratamento e a médica diz que a doença está paralisada e parei o remédio. Isso é certo? Paralisada em que sentido? Que ela parou de crescer, ela está estável, ela remitiu e não precisa mais. A gente poderia evoluir mais nesse assunto, sim. Inclusive você deixando por escrito aí mais informações do tratamento. Você responde de depois, como estava, né? E como está agora, para poder tomar essa decisão de não tratar. Sim, lembrando que as perguntas que não forem respondidas, o doutor Breno depois
na sequência ou ao longo do dia, ele vai respondendo aos poucos, certo, doutor? Certo. Bom, voltando àquela questão dos pacientes elegíveis e não elegíveis, ao TMO, quais seriam os protocolos, os possíveis protocolos para pacientes elegíveis, não elegíveis, primeiro? Não elegíveis? Não elegíveis. Tá. Vamos falar primeiro dos pacientes que não são elegíveis, ou seja, não serão transplantados por qualquer motivo, tá? Okay. Esses pacientes também temos que subdividir em pacientes que se tratam no SUS e pacientes que se tratam pelos convênios, nos convênios particulares, etc. No SUS, a grande dificuldade é que não temos o bortezomib, que é um dos pilares de tratamento de primeira linha no mieloma múltiplo. Que ele é associado a outros remédios. Tá? Okay. Na rede privada, seja convênios particulares, etc., todo paciente em primeira linha recebe o bortezomib combinado com outras drogas. Tá? Seja combinado com talidomida dexametasona, seja combinado com lenalidomida dexametasona, embora a lenalidomida não esteja aprovada no Brasil para isso, seja combinado com ciclofosfamida dexametasona, seja combinado com melfalano oral mais dexametasona, esse no contexto dos pacientes que não vão ao transplante. Tá? Inclusive a Cláudia Borges aqui está dizendo que o pai dela, né, o seu Dionísio, está hoje muito melhor após o TMO e ele já tem mais de 71 anos. Isso. Então, vamos continuar, doutor Breno. Agora, voltando ao assunto do não candidato a transplante, quando ele é tratado na rede pública, ele é tratado com combinações geralmente de talidomida, ciclofosfamida dexametasona, o VTD. Não, talidomida. É sopa de letrinhas. É sopa de letrinhas. Que eu não recomendo decorar, porque isso é um caos. E combinações de melfalano. Pessoal, se vocês quiserem saber, e vou interromper o doutor Breno aqui. Tem gente que vai até me ligar dizendo, sem interromper o doutor Breno. Quem quiser saber direitinho sobre essas siglas combinadas, os protocolos, vão lá no site da IMF, que eles possuem um indicativo muito interessante sobre os protocolos utilizados. Isso aí. Então, em modo de resumo, os pacientes da rede pública tratam com CTD, ciclofosfamida, talidomida dexa, ou MPT, melfalano prednisona, talidomida, ou MP, que é melfalano prednisona. Tá? Na rede privada, os pacientes se tratam com combinações com bortezomib, que sejam com bortezomib, que é o famoso Velcade, associado a ciclofosfamida e dexametasona, talidomida dexametasona. O mais utilizado, mais frequente, é a ciclofosfamida com dexametasona e o Velcade. Tá? Passaram algumas perguntas que eu não consegui visualizar, porque elas vão passando no timeline, sabe, gente? Então já foi. Depois a gente volta. O Ailton pergunta, por favor, meu pai está tendo muito líquido saindo pelo corpo, é normal? É isso, Ailton? Ailton, tem que ver se temos algum outro problema, tá? Quando o paciente incha muito no começo do tratamento, algumas vezes são porque a função renal dele não estava bem, tá? E outras vezes porque ele já tinha uma tendência a acumular líquidos e o uso de corticóide faz acumular líquidos, tá? Isso é um pouco de manejo que tem que ser feito, tá? Seguindo a nossa sequência aqui, nós falamos sobre os pacientes elegíveis. Não elegíveis. Os não elegíveis. Agora, em relação aos pacientes elegíveis. Pacientes elegíveis, como a gente vai tratar? No Brasil, geralmente tratamos com VCT, combinações de Velcade, ciclofosfamida e dex. É um tratamento bem estandarizado, mas que se trata fora também, na Europa também se trata, assim, tá? E que esses pacientes também podem
receber combinações com talidomida, VTD. Tá? VTD. Esses pacientes, vocês podem ver que existe muito pouca diferença, mas receberá depois de pelo menos 4 meses, quando oferece já uma resposta ao tratamento, ele vai receber um transplante de medula autólogo e que será utilizando previamente, no dia anterior, uma quimioterapia, a base de melfalano em doses elevadas, e depois recebe as células. Ou seja, o tratamento em primeira linha nos pacientes elegíveis a transplante é uma combinação de químio mais transplante de medula óssea. Qual foi a novidade que houve agora Isso. Tá. nesse tratamento? Tá? É que, como paciente não elegível, que não reúne condições de ser transplantado, foi aprovado recentemente a utilização do daratumumab associado ao tratamento de primeira linha do não elegível a transplante. E aproveitando aqui, a Cláudia pergunta qual a melhor combinação com o Dara? Depende do contexto, claro. Depende do contexto, porque em primeira linha foi aprovado daratumumab associado a bortezomib, ciclofosfamida e dexametasona. Bortezomib, melfalano prednisona, que é o Dara mais VMP. Está sendo avaliado diversas combinações em primeira linha, tanto em pacientes pré-transplante e pós-transplante, tanto pacientes elegíveis e não elegíveis, ou seja, existe uma infinidade de estudos como é um novo tipo de tratamento, eles podem se beneficiar desse remédio novo, tá? Embora estejam surgindo outros anticorpos também que podem ajudar nesse contexto. Tá? Bom, e sobre os protocolos para os pacientes elegíveis? Então, como eu falei, Amanda, VTD, tá, ok. VCD são os mais utilizados. Tá? No sistema público de saúde no SUS, alguns hospitais conseguem o Velcade para os pacientes, mas não são em todos, devido ao orçamento, etc. E esses pacientes tratam com CTD. É um pecado tratar com CTD? Não é um pecado. Tá. Era o que se fazia alguns anos atrás. Porém, sabemos que temos opções melhores. Tá? Mas se pode tratar. E, doutor Breno, sobre a questão da insuficiência renal? Grande pergunta, dúvida de muitos pacientes e familiares. É questão, inclusive, de segunda opinião, só para isso, sim, tá? E não só digo como afirmo, tá? Afirmo em que a insuficiência renal por si só não é uma contraindicação, tá? Não é contraindicação para transplantar. De fato, os pacientes podem se beneficiar, inclusive, deixando a diálise, ou seja, melhorando a função renal. Existem vários estudos que os pacientes se beneficiaram tanto que deixaram a hemodiálise, que não precisaram mais de hemodiálise. Então, hemodiálise não é, insuficiência renal não é um impeditivo de transplantar. Você vai ter mais cuidados, tem mais chances de dar problema no transplante e tem que ajustar a dose do tratamento, do melfalano pré-transplante. O Ailton Campos, oi Ailton, como vai? Ele disse que foi indicado para o pai dele um remédio de alto custo entre 4.000 a 5.000, e se comprarmos um frasco de 350 ml, até teremos a liberação do SUS de fornecimento, ajudaria. Pelo custo não teríamos condições de seguir o tratamento por conta. O que será que o Ailton quer dizer? Ailton, se você puder explicar melhor, a gente vai te ajudar, com certeza, tá? Essa é a sua dúvida. Tânia Fontanelli. A Tânia pede a recomendação do transplante halogênico em pacientes com resposta parcial em relação ao TM, ao autólogo. Tá. Tânia, é o seguinte, o transplante halogênico hoje não existe uma indicação formal. Tá? O transplante halogênico nunca funcionou tão bem no mieloma múltiplo, como em outras doenças como leucemias, etc. Então, na Europa e nos Estados Unidos, inclusive, eles reservam
para estudos clínicos. Muito selecionadas ocasiões que realmente se faz transplante alogênico. E não é em primeira linha, tá? Geralmente o paciente é uma doença grave desde o início, se tenta o primeiro tratamento, não consegue uma boa resposta e se transplanta após uma segunda linha. Se tenta que o paciente esteja em remissão completa, tá? E alguns estudos falam de fazer como engatado transplante alogênico, autólogo e depois o alogênico. E são alguns estudos, como eu posso dizer, são alguns estudos, não é atividade corriqueira, tá? Ok. Márcia diz que ela piorou dos rins com o TMO, porque ela não sabe qual foi a dose do melfalana. Márcia, seguinte, a dose do melfalana tem que ser ajustada, mas tem que ser um contexto geral. Quando a gente tem um paciente com mieloma para ser transplantado e tem insuficiência renal, o que é que a gente faz? A gente ajusta a dose. Se é em diálise, a gente chama o nefrologista para acompanhar junto. É uma série de cuidados, tá? O que eu quero dizer é que nem sempre vai dar certo. Lógico, tem alguns casos, como o seu, que pode ter piorado a função renal. Mas o que eu afirmo é que não é uma contraindicação de transplantar uma insuficiência renal. Vai dar mais trabalho. Mas você pode beneficiar o paciente, sim. Tá? O Everton relata que a função renal, que o pai dele está com a função renal prejudicando, está causando a perda da visão. Será que com o tratamento ficará melhor? Pois já está na 3ª semana de quimioterapia em rede privada. Ele está dizendo que a visão foi alterada pela Everton, uma função renal. Eu respondo devolvendo uma pergunta também, né? Essa perda de visão é pelo mieloma? Qual o motivo? Né? Se você puder me ajudar, me ajuda que eu te ajudo. Faz uma pergunta mais fácil. A Márcia está te ajudando lá. Ela disse que tinha creatinina em torno de 1,4. Lembra da Márcia que teve a função renal? Exatamente. Também que estava aí, a Nina, da Brale. Ô, Nina! Gente, está correndo tão rápido aqui o timeline que eu não estou conseguindo acompanhar. Você tá? Algumas coisas. Porque tá realmente um pouco rápido. Eu vou colocar o meu óculos, gente. Eu não gosto de aparecer de óculos, mas... tá ótimo. Vamos lá. Então, para finalizar a live de hoje, prometi isso acontecer 20 minutos. Mas quantos minutos nós já estamos